Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, claro, e como sempre, agradecendo a sua audiência, agradecendo a você que participa com a gente, que deixa seu like, que compartilha, que manda para os amigos. Peço que hoje faça a mesma coisa, deixa seu joinha, manda para a galera, espalha para todo mundo, porque tem assunto bom, tem convidada bacana com a gente. Caroline Vieira, psicopedagoga. Olá, tudo bem? Além disso, o que mais? Psicopedagoga, coach infantil, especialista no comportamento infantil. Eu ajudo os pais a potencializarem as características de suas crianças de uma forma positiva. Coach infantil, primeira vez que eu conversei com você sobre foi na Rádio Alternativa, no nosso Tema Livre na rádio, e o pessoal mostrou muito interesse sobre o assunto porque também não conhecia muito a nomenclatura. E aí queria entender. Eu sei que hoje você está dando um enfoque um pouco maior para a parte da psicopedagogia, mas eu queria que, de modo preliminar, a gente pudesse falar um pouquinho do que é a função do coach infantil, como é que funciona essa atuação prática. Sim, o coach infantil atua, na área do comportamento. Eu vou atender a família ali completa, que leva para mim uma demanda que está assim, afetando a forma com que essa família está vivendo. Eu vou primeiro investigar quais são as dificuldades que elas estão sofrendo ali. E aí, assim, a gente vai atender por sessão. É como se fosse uma terapia, mas não é terapia porque não é psicólogo. Sim. A gente dá um embasamento, um foco maior para o comportamento e mudança de comportamento. A base do coach infantil é a terapia cognitivo-comportamental, embora seja a mesma da psicóloga, né? A gente não trabalha voltado para o psicológico. E aí, a cada sessão, a gente vai traçar novas ações e fazer uma modulação de comportamento para que essa família consiga atingir os seus objetivos. Estou muito errado ou é o que na televisão popularizou com a Super Nanny? É diferente da Super Nanny, porque a Super Nanny, ela é voltada mais para um castigo, uma agressividade. E o coach infantil atua como uma educação positiva, com a forma de acolhimento, com a forma daquele carinho, que os pais precisam ter com a criança. Porque uma criança, ela não faz birra porque ela quer confrontar, ela não chora o tempo todo porque ela quer desafiar, ela não quer algo porque está desafiando o pai. Então, a gente atua mais com essa forma de carinho mesmo, de amor. Precisa pôr limites? Sim, com certeza, Os pais precisam impor limite nos seus filhos porque ele é a autoridade da casa, então não é o filho que manda. Os pais que mandam, o filho tem que entender isso, mas tem que ser um meio termo, mostrar o limite e dar carinho ao mesmo tempo. Perfeito. E é importante pontuar isso para que mostre que há uma análise comportamental, mas há também essa imposição de limite. O que eu percebo é que tem muitas pessoas que não sabem onde está o limite e quando descobrem não sabem como impor esse limite, E as crianças meio que estão vivendo soltas, aprendendo Sim. na rua, conduzindo na rua, quando eu digo nas relações sociais de modo geral, e conduzindo da maneira que bem querem. Hoje há um fluxo de atendimento muito grande com relação a essa problemática das crianças não terem um comportamento bacana dentro de casa, perante os pais, perante a família? Sim, há uma procura muito grande de pais que não estão conseguindo impor limite nos seus filhos, ou fazem demais ou não fazem nada. Por exemplo, uma criança que quer tudo e tem tudo, ela vai crescer como? Futuramente que ela virá uma pessoa adulta, que ela se deparar com a frustração, com que a vida não é fácil, e aí como é que ela vai atuar na sociedade? E aqueles pais que não dá carinho, que não dá atenção, que é tudo na base do grito, bate de qualquer jeito, como é que vai crescer essa criança? Vai crescer uma criança depressiva, vai crescer uma criança também agressiva, que tudo já explode. Então, eu tenho uma demanda muito grande na clínica desses pais com essas dificuldades aí na educação. Você falou uma coisa e me lembrei o seguinte, muitos pais usam esse dizer, eu estou dando ao meu filho aquilo que eu não tive. Isso. Como se isso fosse um preenchimento, e às vezes pode ser um preenchimento material, um preenchimento de coisas, mas que esquece e deixa a desejar outras que são muito importantes a nível de valores morais, valores éticos, da conquista, do esforço para alcançar. Isso também vem
vem se tornando muito comum. Os pais dão tudo e é como você colocou, quando se depara com a frustração, que é o que bem a gente acontece no dia a dia da vida adulta, principalmente, é difícil de lidar, né? Com certeza. Na minha atuação na clínica, quando eu percebo que esses pais estão com essa dificuldade que estão dando de tudo para a criança, não consegue pôr limite, e com esse pensamento de que eu vou dar tudo para ele porque eu não tive. E aí eu faço um trabalho diferenciado, né? Como a minha atuação é voltada especificamente para a demanda personalizada, quando é uma família que precisa disso, eu pego uma sessão e trabalho justamente voltado para essa questão, para que eles consigam entender que essa não é a forma correta de lidar. Você falou e agora me traz uma outra interrogação. A sessão da psicopedagoga não atua exclusivamente com a criança. Você tem também o contato, o trato, o lidar do atendimento com os pais em separado? A psicopedagoga atua com a criança. Sim. O atendimento é feito com a criança. A gente faz uma anamnese antes para perceber, né, o que está fazendo com que aquela família está procurando. O coach infantil, que é diferente, Sim. atua com a família completa, pai, mãe e criança, ou com os cuidadores ali, e também com a criança, quando a criança é acima de 7 anos. Por quê? Porque a criança acima de 7 anos, ela já tem uma maturidade. Então, as técnicas que eu utilizo como coach, ela precisa pensar melhor, refletir para obter algumas respostas. Quando a criança é menor, eu atuo somente com os pais. E aí eu vou aplicar as ferramentas com eles, vou fazer a modulação de comportamento neles, para que eles consigam mudar os filhos em casa. Entendi. Pergunto porque, de fato, faz sentido você ter o trabalhinho em grupo, né, em equipe ali, todos os envolvidos do eixo familiar, Sim. estarem envolvidos nessa mudança, né? Sim. Lembrando também que a atuação como psicopedagoga, se tiver uma necessidade de mudança de comportamento dos pais, que às vezes precisa também, a gente também chama os pais para fazer essa mudança de comportamento. E também a gente dá sempre os feedback, né, da criança, como por exemplo, numa intervenção, a gente vai falando o avanço da criança, como é que foi a sessão, como é que está sendo, a gente sempre tem esse contato com os pais para estar dando esses pareceres. Perfeito. Para quem está em casa nos acompanhando, já viu aí mais ou menos como é o tom da conversa hoje, essa orientação. Maestro, eu vou lhe pedir, eu sei que você está confortavelmente sentado aí, eu quero mostrar aquela delícia da pizza da Artesão Pizzaria que chegou aqui pra gente. Ele pensou que eu ia pedir pra gente toda, ele já ficou triste. Não, mas calma. Eu só quero aguçar o paladar. Inclusive, meu amigo Tiquinho, mande sempre com a capinha bonita da Artesão, porque fica mais fácil, né? Você hoje esqueceu da capa da Artesão. Não é fake não, viu? Aqui tá faltando um pedaço, porque alguém já pegou ali. Carol, você disse que daqui a pouco vai experimentar. Daqui a pouco, né? vou experimentar sim, com certeza. Prometi na época que teve na rádio esfirra, mas hoje não tem. Esfirra é quarta e quinta. Hoje é terça, a gente está gravando, então você que está em casa não precisa passar aperto. Aqui no rodapé do vídeo tem o número da Artesão Pizzaria. Ligue, peça sua, assista o seu vídeo com a gente, comendo uma pizza da Artesão Pizzaria, o que a gente vai fazer daqui a pouco. Se estiver aparecendo, você puxa. Daqui a pouco você pode pegar a sua aí. A gente está tomando aqui um suco de uva, bom, razoável esse suco. É integral. Integral. Inclusive especialista na arte de abrir garrafa de suco de uva. Que labuta, viu? Esse estúdio devia ter uma câmera central aqui, ó, pra gente fazer o corte dos vídeos de hoje com essa labuta aqui. Eu e o maestro completamente humilhados aqui hoje, depois de 5 horas tentando abrir uma garrafa de vinho. Sem sucesso, Caroline Vieira chegou e fez assim, ó, pá, abriu. O que importa é que nós estamos degustando esse vinho maravilhoso, batendo um papo e tomando uma água. Que você daqui a pouco tem que beber água também. Deixa eu beber uma água. Tem que beber água com vinho, se a gente beber ao contrário, o negócio rende. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Sim. Sobre a imposição de limites. E é o seguinte, é muito comum, né, no dia a dia a gente perceber ainda aqueles defensores de que, não, mas o pai e a mãe, ele precisa dar uma palmadinha, ele precisa jogar duro, precisa... Eu até concordo que você não tem como deixar tão
flexibilizado as coisas, principalmente com as crianças de hoje em dia. Mas existe o excesso dessa questão. Alguns pais acabam achando que a educação vem por intermédio do grito, né, daquela imposição de medo ou da agressão física, e isso na verdade causa também outros problemas, né? Com certeza. Eu atendi recentemente uma mãe que ela veio muito angustiada, né, dizer para mim que alguns familiares até julgaram, falando que ela precisa bater no filho, que ele estava muito danado e tal. E aí, o que é que eu penso disso? Como a minha atuação é de uma educação positiva, eu acredito sim na conversa, na explicação, olho no olho. Você abaixa, conversa com a criança. Eu sei que não é fácil, eu ainda não sou mãe, mas eu lido com 25 crianças todos os dias na minha sala de aula. E eu sei que não é fácil educar. Mas com paciência, com conversa, e é uma conversa diária. Sim. Não é hoje, não pode fulano. Aí amanhã tá ele fazendo novamente, você vai dizer o quê? Não pode. Mas é explicar, conversar, a criança vai entender. Vai ter os momentos de birra? Vai. Mas é preciso muita paciência dos pais. E em relação a gritar e a bater, é muito prejudicial para a criança. Como eu disse no início, quando você grita, a criança, quando grita e quando bate, a criança ela vai crescer frustrada, ela vai crescer com depressão, ela vai crescer uma pessoa muito agressiva, que tudo ela vai partir, né, para agressão. Por quê? Porque a criança, ela é aquilo que ela vive. Então, se ela convive com em um ambiente que ela apanha o tempo todo, que ela grita o tempo, que ela é gritada o tempo todo, lá fora o que ela vai fazer? Ela vai repetir esse mesmo comportamento, ou então ela vai se fechar. E aí é o momento que traz a depressão. E quando você grita com a criança, o cérebro, como uma forma de autodefesa, ele passa alguns hormônios para o sangue, né? Que aí vai fazer com que a criança fica mais agressiva ainda. E aí é o momento que fica a disputa. A mãe ou o pai gritando de um lado e a criança gritando do outro para ver quem grita mais. E a gente vê essas cenas, inclusive, em público, muitas vezes, né? Sim. Às vezes a criança... Eu me recordo agora de um meme não, de um vídeo recente na rede social, pelo menos recente que eu tenha visualizado, falando justamente sobre isso, e a atenção da criança sendo totalmente prejudicada por intermédio de gritos de pessoas ao seu redor. Ela estava se alimentando, estava comendo, não sei se o pai ou a mãe dando a alimentação. Aí uma pessoa entra e começa a gritar no ambiente. A criança para. E é um vídeo narrado. A pessoa vai explicando. Faz, olha, a criança está se alimentando normalmente, está comendo. Agora observe o que vai acontecer quando ela ouve o grito. Aí alguém grita dentro do ambiente. Grita, não é com a criança, não. Grita no ambiente. Altera a voz falando no ambiente. A criança para. Aí quando dá o alimento, ela já não come, ela para. E aí a narração vai explicando que naquele momento o cérebro está em estado de alerta. Como se dissesse, tem alguma coisa perigosa acontecendo. E aquilo ali vai formando aquele ser pequenininho que depois vai ter essas características embutidas. Então a responsabilidade, sem dúvida, é do meio, é do pai, da mãe, daqueles que convivem. Eu não tenho dúvida disso. E aí entra a importância do profissional em orientar, né? Com certeza. E também, além dela crescer dessa forma, ela vai levar para a escola também. E aí vem as dificuldades de aprendizagem. Quando é um ambiente que está gritando demais ou que está agredindo, a dificuldade vai ser voltada para a aprendizagem. Então, hoje também eu percebo muito que as pessoas estão querendo taxar demais as crianças. Não estou dizendo que não existe transtornos, que não existem essas dificuldades, né? Existe sim, mas muitas vezes também é mais o meio, é mais uma mudança de comportamento que precisa ser feita para que essa criança consiga progredir na aprendizagem. É verdade. A história já diz, né? O homem é produto do meio, na condição de ser formado dessa maneira. Um outro exemplo também lúdico que é apresentado nessa área é aquela imagem do pai gritando com a mãe gritando com o filho gritando com o cachorro dentro de casa, né? Sim. É a repetição. É repetição. E eles repetem tudo. Tudo que vê, eles reproduzem igualzinho. Então hoje, para os pais que nos assistem,
acompanhando aí uma consultoria gratuita no podcast. O que é que pode se recomendar, orientar para essas pessoas que têm filho pequeno? E vamos combinar, não é fácil não, a molecada Não é tá fácil. Tá difícil. A meninada tá vindo aí já, ligado no 220, já é outro momento, outra pegada, como a gente diz. Mas o que é que pode ser dado de recomendação profissional para a criação, questão comportamental dos filhos? Eu vou falar para as mães, né? Aproveitando esse mês, Verdade. esse mês lindo. Já começamos, que né? mãe é um ser assim inexplicável, o amor de mãe não há comparação. Então, o que eu tenho para dizer para as mães é: não se cobrem tanto, porque eu recebo muitas mães assim angustiadas, se sentindo incapazes, achando que não estão educando da maneira correta. Então, não se cobrem. Vocês são maravilhosas, estão fazendo o papel de vocês, com certeza, da melhor maneira possível. E o que eu tenho a dizer é que tenha, assim, uma paciência com seus filhos na hora de educar. Eu sei que não é fácil, mas é preciso ter uma educação positiva, com conversa, olho no olho, abaixa, conversa com seu filho. Se precisar também, uma forma de educação tira algo que ele goste. Por exemplo, você fez isso, a mamãe explicou que não pode, tira um celular, por exemplo, que já é prejudicial mesmo, tira um celular, tira uma TV, eu falo, hoje você vai ficar sem tal brinquedo porque você fez isso. Faça regras e combinados com seu filho para que ele consiga entender aquilo que pode e aquilo que não pode fazer. Essa limitação precisa ser imposta. Idade. A partir de quantos anos os pais já podem ou precisam estar atentos a essa imposição de limite? Porque quando é bem pequenininho, chega a ser bonitinho algumas coisas. Faz uma coisa errada, aí todo mundo dá risada, né? E aí aquilo ali vai criando o hábito, vai criando a forma com que a criança enfrenta as coisas do dia a dia. A partir de quantos anos já é recomendado dizer, peraí, eu preciso educar, eu preciso pôr um certo limite nisso aqui? A partir dos 2 anos de idade, a criança já começa a entender o não. Não aquele não, assim, porque às vezes as pessoas falam, meu filho, quando eu falo não, ele já começa a chorar, já começa a gritar. Porque às vezes o não é muito impactante, até para nós adultos, né? Quando a gente se depara com um não bem grande, explícito, assim, a gente não quer aceitar. Verdade. Então é preciso que mude a palavra não para uma outra, que não seja o sim. Mas que digam não de uma forma mais amorosa, né, para a criança, até porque 2 anos de idade é um bebê, né, gente? É um bebê ainda, mas ele já consegue entender limites, sim. O adulto olha e fala, quá. Não é? Se eu não me engano, é não em italiano. Quá. E aí vai o quá. É não em italiano. Não, aí, falou não. O jeito fofo pode ser utilizado, só não pode perder a regra do negócio. Isso. Perguntei ali que tem um papai ali que a neném tá indo para os 2 anos, né? Ano que vem ainda, né, mas 1 ano e 3 meses. Ainda aí tá já novinha. tá novinha, mas vou te falar, já é esperta, eu vejo os vídeos lá, a movimentação, aquela coisa toda. E aí eu percebo isso nos filhos dos amigos, dos colegas. A meninada muito assim, já... sabe, com uma proatividade de pegar, de fazer, de responder e tal. Então isso tudo precisa ser considerado com relação à geração. O que as pessoas eram e faziam antigamente, hoje é totalmente diferente. Hoje é totalmente diferente. A criança já nasce praticamente falando, né? Vamos dizer assim. O olhão já está aqui aberto e o negócio já está querendo interagir, fazer. Agora você comentou uma coisa que é muito comum dos profissionais falarem, que é com relação ao uso das telas, né? Principalmente o uso excessivo. E aí entra celular, tablet e televisão em excesso, essas programações que o YouTube explora muito bem, né? Os artistas exploram muito bem e coloca a criança ali vidrada naquilo ali, parece que vira um zumbi de frente à televisão. Às vezes não quer comer, ou quando come é uma garfada aqui e um olho na tela. Isso também é prejudicial, né? Muito prejudicial. Eu até li um artigo falando sobre isso, né? E o uso excessivo das telas até aumentam os sintomas, as características de um possível transtorno. Por exemplo, se uma criança que ela é TEA e aí ela é exposta demais ao celular, aqueles déficits que ela tem vai só aumentando.
por conta do uso das telas. Crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, mas ela vai, às vezes, possuir algumas características que até confunde alguns profissionais e acham que tem por conta também do uso excessivo de telas. Hoje, qualquer comportamento, eu repito, uso suas palavras, não é que não existam os problemas voltados a essas questões, ou as questões comportamentais, existe tudo isso. Mas o que eu percebo é que tudo, principalmente quem não é da área, já rotula como um problema específico, né? Olha, será que tem autismo? Olha, será que tem isso? Será que tem aquilo? E isso tudo vai confundindo muito até os profissionais. Esse uso da tela foi dito por uma profissional aqui também que seria um dos principais problemas. Você reforça isso. Reforço, então, com certeza. O que a gente vem fazendo de pesquisa, até para conversar com vocês, o que eu venho ouvindo dos profissionais, é que essa questão da tela, do uso da tela, celular, tablet, vem prejudicando demais. Aí eu vou perguntar à profissional, o que é que a gente pode falar para os pais nesse sentido? E deixo a pergunta no ar aqui para os pais. Por que não estão tomando a atitude com relação a isso? Porque eu não consigo visualizar hoje os pais tendo essa rede de falar, não vai ter, não vai usar, e pronto. O que eu vejo é o avesso. A criança vai dizer, toma o celular. É justamente por isso, porque é mais fácil ter uma criança com o celular na mão do que dar uma atenção à criança, do que brincar com a criança. É cansativo. Um pai, uma mãe que trabalha o dia todo, e aí vai chegar à noite, tá a criança ali querendo atenção. Então é mais fácil dar o celular. Mas pensando que é mais fácil hoje, mas amanhã o prejudicado vai ser a criança, né? E às vezes prejuízos que são irreversíveis, né? Existem prejuízos que são bem mais complicados. Nós falamos aqui da questão da dificuldade, às vezes, de interpretar um determinado problema que a criança vem tendo. Existe aquela hiperatividade ainda muito comum. Antigamente, usava-se muito esse termo. Não, fulano é hiperativo. Essa criança não para quieto. Hoje já associam sempre uma doença. São coisas diferentes, né? Olha, a hiperatividade, no caso, o transtorno é o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Pode vir casado, né? Ter todos os sintomas do TDAH. Pode ser uma pessoa que tem o transtorno que seja hiperativo, com déficit de atenção, tudo junto. Pode ser uma pessoa que seja somente hiperativa, ou pode ser também uma pessoa que tenha só o déficit de atenção. Confunde muito e muita gente fala que todo mundo é hiperativo. Quando vê uma criança que não senta, uma criança que não consegue focar, uma criança que está o tempo todo batendo no colega, aí todo mundo diz que é hiperativo, né? Criança, ela realmente não senta. Ela quer estar, ela tem uma energia surreal e quer o tempo todo estar ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É preciso um olhar profissional e fazer uma avaliação para que consiga fechar esse diagnóstico. Então, assim, a gente não pode estar rotulando e dizendo, fulano é hiperativo, fulano é isso, fulano é aquilo, porque para fechar um diagnóstico clínico não é fácil. Precisa de uma equipe multiprofissional, precisa de várias sessões de avaliação para que isso seja fechado. Você falando isso aí, me lembrei de uma amiga que disse assim, minha filha não para. Olha, observe ela para você ver, ela levanta, ela corre, ela pula, ela brinca, ela faz. Eu falei, não, mas ela tem problema. Ela tem algum problema, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Começou a nomear as possibilidades de problema, a mãe, né? Eu falei, então eu também tenho. Ela olhou para mim, eu falei, porque eu era desse jeito, com a exceção de que eu já tinha dado uma porrada em alguém, já tinha jogado uma pedra em algum carro e saído correndo pelo meio Eu era muito pior do que isso. Eu tinha um comportamento, né, dessas crianças que fazia essa zoeira toda aí. Só que hoje a gente não consegue interpretar qual é essa óbvio, o leigo, né? Qual é a distinção desse comportamento de uma criança até onde é normal e o que é que não é normal. Porque antigamente eu, né, sou de outra década sua, apesar de ser a primeira próxima década, mas bagunçava muito, era muito arteiro, aprontava,
E não tinha essa coisa. Hoje, o olhar tudo já volta para algum problema, né? Alguma questão de comportamento. É porque as pessoas estão focadas em querer rotular realmente. Mas é preciso ficar atento, né? Se for uma criança que você perceber realmente que não para, que está o tempo todo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que não consegue focar, é aquela criança realmente que nada faz com que ela sente ali, faça uma atividade ou que ela brinque. Se for uma criança que começa, pegou um brinquedo aqui, daqui a pouco ela já não quer esse, quer outro, está muito assim desorganizada, é preciso levar a um profissional para que seja avaliado, para poder descartar alguma possível hiperatividade. Brinquedo. Né? Qual foi a última vez que você viu uma criança pegar um quebra-cabeça de livre e espontânea vontade para desarmar e montar? É porque precisa de estimulação, né? Então, assim, o adulto, mais uma vez eu puxando a orelha dos pais, o adulto, ele precisa dar o exemplo. Mãe. No meu caso, era minha mãe que me incentivava. Colocava. Ele precisa dar um exemplo. Então, se é uma criança que gosta de ler, por quê? Porque ela foi estimulada em casa a leitura, os pais leem historinhas, se vai para o banho, leva aquele livrinho, né, que pode molhar, e aí tá assim, fazendo essa ludicidade voltada pro livro. Brinquedo do mesmo jeito, um quebra-cabeça, que é ótimo, esses brinquedos educativos, estimula a memória, estimula a coordenação motora. Então, os pais precisam estar estimulando isso, porque a criança, ela vai seguindo, né, o meio que ela vive. Então, se é uma criança que não é estimulada a brincar, não é estimulada a fazer nada disso, ela não vai querer. O exemplo que eu já repeti algumas vezes para profissionais da saúde, quando a gente fala, por exemplo, em alimentação, que é o fato da criança não ver um pai e uma mãe comendo uma salada, se alimentando bem, comendo uma fruta e querer que o filho coma. O pai come hambúrguer e quer que o filho coma uma salada. Eu acho que na questão comportamental é igual, né? Igual. Se ele recebe aquilo ali como informação de que é comum, de que é normal, que aquilo ali é daquela forma, vai só repetir, vai só replicar. Com certeza. E você falou da alimentação, que é também um ponto que eu atuo na clínica como coach infantil, em parceria com o pediatra ou nutricionista, né, dependendo da idade da criança. É justamente isso. A gente sugere que os pais comam a mesma coisa que a criança vai comer. Porque ela não vai ter interesse nenhum em comer aquilo, né, aquelas verdurinhas ou frutas, se o pai está comendo algo que lhe chama mais atenção. E o doce, por exemplo, é uma coisa que vicia muito. Então, se é apresentado, já pede, né? É apresentado somente doce, somente salgadinho para a criança, qual a necessidade que ela vai sentir de comer uma fruta, uma verdura, uma salada? Nenhuma. Aí você cria um hábito de final de semana, um dos dias, ou sábado ou domingo, é aquele dia que tem um doce que a criança gosta, que aí a família junto consome aquele doce. E outra, quando a gente fala doce, não é prejudicial, não. Você pode fazer em casa, né? Tem muitas coisas que você pode... Os doces mais saudáveis, né? E que é muito bom, sabendo fazer, enfim, é muito bom. E você criar essa rotina de que naquele dia, naquele momento, é legal. Mas se tiver deliberado, qualquer momento, abrir a geladeira, tá vendo alguém comendo, não, mas você não pode porque você é criança. Isso não ajuda. Quem é que aceita isso como argumento? Ninguém. Isso contraria mais do que tudo. Não, você não vai por quê? Porque você é criança. Você não faz por quê? Porque você é criança. Você começa a ter ódio de ser criança, que inclusive é uma fase maravilhosa. Maestro, enquanto eu converso com o Suco, se você puder me contribuir com a colaborar aqui com o preenchimento uma criança com esse tipo de informação não vai ficar satisfeito. Ninguém fica. A gente não fica como você disse, de receber um não porque sem uma mínima justificativa, sem... Aí, ó, agora eu tô sofrendo para abrir a água. E eu abri agora a água. Eu ia aproveitar para... consegui. Aqui, ó. Aqui 2 crianças tomam banho. Meu Deus. E você não tá tomando vinho, não? Tá tão ruim assim? Tá. Estou tomando, né? Mas... Moderado. Com moderação. Então, o não de qualquer forma, ele também não enfim, não vai ajuda, né? Não vai ajudar, não vai encaixar numa relação de comportamento, vai gerar frustração, vai gerar chateação, vai gerar mais problema ainda. Então, essa parte comportamental precisa ser muito analisada até para
viver entre as partes numa situação harmônica mais tranquila, né? É preciso explicar com clareza realmente na linguagem da criança, porque ela muitas não entende, né, a nossa comunicação de adulto. Precisa ser uma linguagem mais infantil, mas não mentir. E nem, que nem você disse aí, dizer, não pode porque você é criança. Isso é uma explicação? Não é. Você tem que sentar, explicar o porquê que não pode, tudo direitinho, falando a verdade. É claro que a gente não vai falar tudo, né? Dependendo do que for. Sim. Mas fazer com que ela consiga compreender. E estar sempre perguntando, você entendeu? Para que haja esse diálogo, assim, de uma forma mais... O período escolar, por exemplo. Eu tenho isso em mente e eu falo muito quando eu faço palestras, treinamentos, que muitas crianças vão ali de modo cíclico, repetitivo, de modo contínuo. Por quê? Porque tem que ir. Por que você está indo para a escola? Porque tem que passar de ano. Né? Você vai para a escola por que não? Porque eu tenho que ser alguém na vida. São informações que são desconexas com a realidade. Essa ideia de que, primeiro, passar de ano não é o objetivo da escola. A escolarização no sentido de conhecimento, de formação. Os pais, não por maldade, acredito eu, não ensinam, não orientam as crianças a importância, a relevância daquele período. Quando bem pequenininho, a questão social, quando um pouquinho maior, o aprendizado da questão básica, adiante, um aprofundamento de conhecimento geral, o entender, o conhecer, criar situação de relação prática. Tenham como crítica isso. Se você concorda, me diga. Se não, também me diga. Com relação a essa parte educacional, você acha que os pais também deixam muito a desejar na orientação dos filhos, para não parecer apenas um mero cumprimento de acorda, vai para a escola, deu o horário e volta para casa. E repete isso até chegar ao final do ano, porque tem um período de férias e no ano que vem começa tudo de novo. Concordo, com certeza. E também, além disso, deixa o papel para a escola, né? Para que a escola explique o porquê precisa ir para a escola, para que a escola explique porquê precisa escovar os dentes, a escola explica tudo. O aprendizado básico que vem da família, hoje em dia eu percebo que ficou terceirizado, que não se aprende mais em casa como antes, que a gente aprendia, está voltado somente para a escola, para que a escola ensine aquilo que deveria ser ensinado em casa. Essa terceirização vem mostrando uma série de problemas, né? A educação básica doméstica, eu fico espantado para os dois lados. Poxa, eu vou tentar lembrar o nome dela, que eu sou encantado com ela. A criança, meu celular descarregou. Ela e o pai, e ela grava muitos vídeos com o pai. Oh, meu Deus, qual é o nome? Minha mãe também participa dos vídeos. É muito legal, cara, muito legal. Ela é muito inteligente. E ele brinca com ela de ela vendendo produto para ele, ela penteando o cabelo, tipo, trabalhando como cabeleireira para ele vai pedindo as coisas, aquela relação. E ela é muito inteligente, a menina, extremamente educada, chama muita atenção e é prazeroso você ver uma criança, né, educada, uma criança interagindo, uma criança falando bem, falando explicadinho. Eu sou encantado com isso. Igualmente, chama muita atenção hoje a falta de educação das crianças, no sentido de você estar aqui, um grupo de adultos, a criança entrar, dar as costas aí, ela não pede licença, ela não dá um bom dia. Isso é extremamente elementar. Isso é muito básico. Isso não é da escola. Precisa aprender. A escola em pode casa. reforçar, mas esse aprendizado é de dentro de casa. Né? Sim. Aí quando o pai e a mãe não ensinam, Aí a gente ensina. alguém puxa a orelha. Alguém puxa a orelha. Mas o papel da escola tem, principalmente nas fases iniciais. Mas o problema central, acredito eu, seja o fato dos pais estarem negligenciando isso. Há uma falta de planejamento familiar. Muitas famílias são formadas por acaso, né? Sem programação, sem planejamento. Ou engravidou, tá ali junto, nasceu, vai um para um lado, um para o outro, é jovem demais, larga para o outro criar e tenho que viver minha vida e não quer cuidar da vida que botou no mundo e por aí vai. E dentre outras situações que vão se desenrolando. No final das contas, vira sempre um problema social, porque passa a interagir com todos. Não é isso? E aí entra uma profissional chamada psicopedagoga.
que atua, dentre outras muitas coisas, com essas figuras, né? Sim. O psicopedagogo atua mais na área voltada para a aprendizagem mesmo, né? Que é uma investigação, por exemplo, uma criança que está com atraso na fala. E aí a família procura, ou a escola chama a família e registra essa queixa, né? A gente dá o nome de queixa. A criança está com atraso na fala. E aí a gente vai começar uma investigação para ver o que está ocasionando esse atraso de fala. Que pode ser também algo comportamental, pode ser um transtorno, pode também, ou pode ser somente uma dificuldade ali, uma defasagem, uma queima de etapa, por exemplo, em relação à pandemia, né? Essas crianças que nasceram aí em 2019, 2020, mais ou menos, que ficaram somente em casa, não foram estimuladas tanto a falar, ao convívio social, e aí a gente vai fazer essa investigação. Feito essa investigação, a gente vai analisar se precisa de outros profissionais para também fazer essa investigação. Como é um atraso de fala, eu sempre peço uma avaliação com a fono também, né? Para ver o que está ocasionando. Feito isso, se for fechar um diagnóstico, a gente começa uma intervenção para sanar essas dificuldades com essa criança. Se for também só uma dificuldade de aprendizagem, sem nenhum tipo de transtorno, a gente também faz essa intervenção para que essa criança avance. O principal objetivo do psicopedagogo é focar no porquê o ser humano aprende e como ele aprende, e não no porquê ele está errando. Então, a gente trabalha sempre com os pontos positivos do ser humano. E aí eu atendo crianças a partir dos 3 anos, adolescente e adulto. Perfeito. A gente poderia dizer que essas conduções, sejam por intermédio dos gritos, de até agressão física, eles levam isso para a vida até adulta, causando aí uma situação de trauma, de dificuldade de aprendizado, de tudo isso? Com certeza. O transtorno não e sim, né? Por exemplo, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ele pode ser ocasionado posteriormente por conta do comportamento. Se é uma criança que ela não tem limite, se é uma criança que ela está sendo exposta ao desafio o tempo todo, ela está desafiando o tempo todo e ela está ganhando nesse desafio, ela pode sim desenvolver esse transtorno. Agora, outro tipo de transtorno, ele já é mais voltado pelo desenvolvimento cerebral mesmo, né? Neurocognitivo, neurodesenvolvimento da criança. Agora, as dificuldades de aprendizagem, sim, com certeza, trauma, dificuldade na alfabetização, dificuldade em alguma matéria, pode ser desenvolvido no meio em que vive. Perfeito, tá aí. E é importante trazer esse assunto para quem acompanha saber identificar. Não é um fator só que pode acarretar isso, são vários, né? Você falou no atraso da fala e eu esqueci de te perguntar sobre a dislexia. O que é que vem a ser a dislexia? Se você também trabalha com essa parte, se tem orientação nesse sentido? Sim. A dislexia é um tipo de transtorno voltado para a área da leitura, da escrita e de sons. Ela é detectada com mais precisão quando a criança está na fase da alfabetização, porque ela começa a confundir letras parecidas, por exemplo, o P e o B, que são letras parecidas, o D também, e aí esse tipo de transtorno, ela vai começar a confundir tanto na leitura como na escrita, nos sons também vai ter essa confusão aí, e aí precisa de uma investigação clínica também para que consiga fechar, porque a dislexia também se confunde com o TDAH, em algumas características. Hoje, na rotina do atendimento, o que é que você sente assim que existe maior dificuldade, inclusive da relação dos pais, para com os problemas mais comuns que as crianças vêm tendo? Maior dificuldade em relação da aceitação dos pais? Ou... Sim. Os pais descobrem, percebem alguma situação e precisam lidar com aquilo. Qual dessas situações aí hoje é o mais complicado e que você percebe que os pais sentem maior dificuldade de saber lidar? Em relação ao TEA, eu estou percebendo que não está tendo aceitação por parte dos pais nessa questão. Eu sei que é difícil, né? Não é fácil realmente
se ter um diagnóstico ali de um possível transtorno da criança. Mas quando os pais aceitam e quando os pais decidem andar, caminhar junto com o profissional e com a criança, ela consegue se desenvolver melhor. Isso faz parte também, ou melhor, passa também pelo profissional, contribui muito para orientar, inclusive, esse passo a passo. Né? Sim, com certeza. Isso é importante, senhoras e senhores. Temos profissionais para usar, né? Para poder explorar aí as boas atividades. Hoje você está atuando na parte de escolas. Hoje, qual é a sua maior atuação profissional? Você está atendendo também? Sim, eu atuo como professora, né? Pelo município e também atendo na clínica Exame. Todo dia? Todos os dias. De segunda a sábado. A partir das 16 horas. Eu ia perguntar, porque tem profissões que a gente não pode falar no lugar, tal. Eu perguntei para deixar você... Eu já sabia, mas deixei você falar. E quem quiser te encontrar, ele encontra além do Instagram. O Instagram vai aparecer na tela na hora que a gente começar o vídeo. Do Instagram, do meu WhatsApp também, que está no meu Instagram. E também na Clínica Exame. É só ligar para as meninas que elas agendam a consulta. Todo dia a partir das 16 horas. Isso. Bacana, é bom demais. E no âmbito escolar, como professora? Professora de educação infantil. Que beleza, né? 25 dentro de uma sala? 25. Parabéns. Meus porque... amores. Imagino. São puros, crianças puras. Eu amo trabalhar com educação infantil porque tem que amar, meu bem. Eles são assim uns seres puros, sabe, verdadeiros, inocentes. Mas muito bom. É um talento trabalhar com educação infantil. É um talento. Não é qualquer pessoa que tem capacidade de reunir um grupo, né, com 25 crianças e dizer assim, não, eu aqui vou conduzir. Não é. Há ali um entendimento particular sobre aquela questão. Há necessidade de saber conduzir aquilo ali. Muito mais fácil você reunir um grupo de adultos e ministrar aula e fazer treinamentos, muito mais fácil. Em que pese ter sua dificuldade específica. Mas não tem comparação, não. A todos os profissionais que estão nessa labuta diária aí, parabéns pelo desafio enfrentado diariamente. Vejo, eu falo às vezes quando eu comento com os alunos, a gente vai dar um treinamento numa sala, à noite, numa escola que tem durante o dia, tá lá, quinta série, né? Que hoje em dia já mudou a nomenclatura também, né? Aí tá lá, quinto D, que é quarto A. Aí eu entro na sala e eu falo, só de noite mesmo, para eu ter condição de entrar nessa sala, que se fosse durante o dia, é uma habilidade diferente, né? Eu também prefiro, em sala de aula, atuar com a educação infantil. Adolescente, eu já não tenho, assim, essa capacidade de lidar em sala de aula. Então, eu prefiro o público infantil, que eu acho que eu consigo conduzir melhor. Aí a galera, tia, chama de tia? Tia. Aí, tia Carol. Caroline, obrigado pela vinda, pelo bate-papo. Tem algum assunto que eu não lhe perguntei que você queria falar? Não, eu acho que se tiver, lembre aqui agora que a gente conversa. A não ser também. Que você tenha algum que você ainda não fui perguntou. Perguntando aqui o que eu vinha à mente, o que a gente anotou aqui pra gente conversar. Sim. Tem pergunta aí, mestre? Se tiver pergunta, faça, mestre. Fica aí acanhado. Se quiser perguntar, pergunte. Você que está acompanhando a gente, coloque nos comentários a sua pergunta. E aí depois você vai lá e responde. Tá bom. Tá bom? Irei responder. Obrigado. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Da primeira vez foi na rádio e agora aqui. Qual ficou mais tranquilo? Aqui. Eu falei que aqui Fluiu, né? Fluiu. Eu te falei que aqui era mais tranquilo. Né? Nem é porque na rádio a gente não tomou um suco de uva. Não, porque eu quase não bebi. Eu nem bebo. Exatamente. Ouvi falar. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia de vocês. Compartilhe o vídeo, manda pra galera. É um assunto técnico, é um assunto importante que traz algumas reflexões, né, Carol? Para poder o pessoal conhecer. Se tiver mais dúvida, vai lá no Instagram, pode mandar direct lá perguntando. Pode mandar direct, no WhatsApp também. Estarei lá para tirar as dúvidas de vocês. Tema Livre é isso. Informação, entretenimento, cultura para todo mundo. Um beijo para vocês. Mês das Mães, tem especial das mães. Esse mês a gente já grava o especial de São João. Tamo junto, estamos seguindo o fluxo aí.